Olá pessoal, tudo bem? Sou José Antônio e mais uma vez eu estou aqui, queridos, para compartilhar com vocês a mensagem da Palavra de Deus. Hoje eu estou aqui num parque, para fazer essa gravação. Aqui é um parque onde o pessoal faz caminhada, aqui na cidade de Presidente Prudente. E faz caminhada de manhã, à tarde, E é um lugar tranquilo, sossegado. E eu resolvi vir aqui hoje fazer essa gravação para vocês, mostrar um pouquinho também da natureza, aqui, esse lugar maravilhoso, Queridos, eu quero compartilhar com vocês, esta tarde de hoje aqui, uma palavra poderosa, algo que Deus falou ao meu coração, Eu creio que Deus também vai falar ao teu coração por essa palavra. Queridos, hoje eu quero falar aqui de uma pessoa da Bíblia que Deus reservou algo para ele, que Deus escolheu ele numa missão, que Deus planejou algo para ele e no tempo certo, no tempo determinado por Deus, tudo aconteceu. A Bíblia fala de Moisés. A Bíblia fala que Moisés, quando Moisés nasceu, era para ele ter morrido. Por quê? Porque na época que ele nasceu, queridos, o povo hebreu estava no Egito, estava ali sendo escravizado por Faraó. E Faraó, vendo o crescimento daquele povo, e o Faraó ficou com medo, de crescer o povo hebreu mais do que o povo dele, dos egípcios ali. Então o Faraó determinou fazer algo ali. Deu uma ordem para as parteiras, para todas as crianças que nascerem naquela época, as crianças homens, os homens, matar. E as parteiras poupou, temeu pela vida daquelas crianças, temeu a Deus. Mas Faraó deu uma outra ordem para lançar no rio, jogar no rio. E assim Faraó começou a fazer esse estrago aí com as crianças. E bem nessa época nasceu Moisés. E veja só o plano de Deus. Veja só, quando Deus tem um plano na tua vida, queridos, o inimigo não pode roubar, o diabo não pode tirar aquilo que Deus tem para você. A Bíblia fala que Moisés nasceu, a mãe de Moisés tentou esconder Moisés por 3 meses e não pôde mais. E teve que pegar Moisés e colocar num cestinho e deixou, ele ali no rio. Falou: está nas tuas mãos, Senhor. E colocou Moisés ali no rio, está nas tuas mãos, Senhor. E veja só o trabalhar de Deus. Veja só quando Deus planeja algo. A Bíblia fala que a filha de Faraó, foi se banhar, a filha dele, com as servas ali dela, foi se banhar. E ao ver aquele cestinho ali no rio, foi ver o que era. Chegou lá, era uma criança, um bebê. Olhou: que bebê lindo, que bebê bonito. Não, esse bebê aqui, ele não vai morrer. Esse bebê aqui, eu vou salvar ele daqui. Eu vou tirar ele daqui desse rio. E ali a Bíblia fala que a filha de Faraó pegou Moisés e tirou das águas e adotou como mãe. E ali, veja só o trabalhar de Deus, queridos. Veja só o que Deus faz. Ali, a filha de Faraó procurou uma mulher para cuidar do bebê. E quem foi a pessoa que foi cuidar do bebê? Foi a própria mãe. Ela pagou um salário para ela cuidar até o tempo determinado ali que ela queria que cuidasse, E ali
Moisés foi cuidado pela própria mãe e ainda recebeu o salário. Veja só, a mãe ia perder o filho, né? Colocou ali no rio, já deu como perdido ali o filho e depois conseguiu criar o filho dela, ainda recebeu o salário por mês. Que coisa maravilhosa que Deus faz, queridos, né? A Bíblia fala que Moisés foi criado ali na casa do faraó como um príncipe, né? Ali como neto de faraó, e ali criou aquele menino, né? Como ali criado como um príncipe ali, né? E foi crescendo. Só que do outro lado estava o povo hebreu, né? O povo hebreu sendo escravizado pelos os egípcios ali, né? Pelo faraó. Então Moisés foi crescendo vendo aquela situação e começou a descobriu que ele não era mais, ele não era filho da filha do faraó, que ele tinha uma mãe, né? E que a mãe dele era hebreu, e aonde ele descobriu tudo isso, queridos, e ele começou a ver o povo dele sofrendo. Então a Bíblia diz que ele foi e não aceitou aquela situação. E então ele foi, queridos, ver o que estava acontecendo, né? E começou a observar e viu que o povo dele era o povo hebreu, que ele não era egípcio, ele era hebreu. Ele descobriu. E então ele começou a se revoltar com aquela situação, vivendo num palácio como um príncipe, tinha tudo de bom, mas ao mesmo tempo olhar para o povo dele, sangue dele, sofrendo. E isso doeu muito em Moisés. E a Bíblia diz que um certo dia ele viu um egípcio, né, maltratando um hebreu, batendo, espancando um hebreu. E ele se revoltou contra aquilo. E ele foi lá, defendeu o hebreu e matou o egípcio e enterrou. Ele achou que tinha enterrado, não tinha ninguém sabia de nada, né? Achou que estava tudo escondido. Mas não há nada escondido, queridos, né? E um dia foi descoberto que ele matou um egípcio ali. E então quando o rei ficou sabendo que ele tinha matado um egípcio, o rei falou assim para lá: mas Moisés matou um egípcio? Então não posso ficar mais aqui no palácio comigo. E então começou a perseguição. O rei começou a perseguir Moisés, falou que ele teria que ir embora, né? Ou ia ser morto. Moisés teve uma escolha: ou se ficasse ali, podia ser morto ali pelo rei, ou então ir embora. Então Moisés teve que fugir. Moisés fugiu da presença de Faraó. E aonde, querido, começa todo o plano de Deus. Às vezes a gente fica reclamando, né? Por isso, por aquilo que está acontecendo, né? Por isso que parece que as coisas não estão legal. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Mas os planos de Deus, muitas vezes é dessa forma, queridos. Às vezes as coisas desarrumam tudo. Parece que está tudo bagunçado. Mas é porque Deus está arrumando tudo no lugar. É porque Deus está, os planos dele é dessa forma. Ele está encaixando as coisas, as peças no lugar certo. E nós muitas vezes não compreendemos isso, não entendemos isso. E começamos a murmurar, reclamar. Você imagina só o quanto teve de reclamação ali do povo, dos hebreus, do próprio Moisés, da mãe de Moisés, né? A mãe de Moisés, as duas mães, a mãe de Moisés, a mãe legítima, né? A mãe e a mãe de criação. Imagina só se não teve essas coisas, né? Mas aí Moisés fugiu, atravessou o deserto e foi embora. E saiu. Para onde? Ele nem sabia, ele estava fugindo. Para onde que ele estava indo? Só Deus sabe, queridos. Mas aí ele chega no lugar, a Bíblia fala que ele chega num lugar chamado Midian, né, que é uma outra região distante do Egito. E ali ele chega ali, encosta num poço, né?
e tinha umas moças tirando água ali para dar de beber para os animais, as ovelhas, né? E ele vai ali e ajuda. E de repente chegam os pastores dali e começa a querer incomodar as moças, e ele defende as moças, aquelas moças, né? E aquelas moças chegam em casa, conta para o pai: pai, a gente conheceu um homem lá, pai, um rapaz, e ele defendeu a gente dos pastores que queria maltratar a gente ali. Mas o pai falou: mas moças, filha, vocês deixaram esse rapaz lá? Deixamos. Não, vai buscar isso agora lá. Vai buscar, porque se defendeu vocês, né? Precisa estar aqui comigo para comer pão comigo. Então as filho desse homem chamado Jetro, né? Ele tinha 7 moças, o Jetro. Foi lá e buscou o Moisés, né? Moisés ali vindo de um palácio, né? Um príncipe ali, de um palácio, né? E chega ali num lugar que era de ovelhas, né? Porque o Jetro criava ovelhas, totalmente diferente de uma profissão da outra. Ele era um homem criado lá no palácio, né? Que guerreava lá, acostumado à guerra, a lutar, a enfrentar, era um príncipe, né? A mandar. De repente se via no lugar de ovelhas, né? Iniciar um outro tipo de trabalho como pastor. A Bíblia fala que ali Moisés casou com a filha do Jetro, né? E teve os filhos ali. E ali começou, né, os planos de Deus se cumprindo na vida dele. E ele ali se tornou pastor, né, de ovelhas, né? Começou a apacentar ovelhas, né? De um príncipe, né, já virou um pastor de ovelhas. Estou aqui, mas aqui tem um cachorro perto, né? Passeando por aqui. Aliás, tem 2 cachorros, né, passeando por aqui, né? Mas deve ser mansinhos, né? E ali começou o trabalho deles, né? Ali como pastor de ovelha naquele lugar. E a Bíblia fala que depois de algum tempo, né, que ele já tinha casado, já tinha os filhos dele, né? Ele foi apacentar ovelhas, né, no deserto ali. E de repente, ele enxergou a sarça pegando fogo, né? E não se queimava. E então ali é onde Deus começou a falar com Moisés, né? Onde Deus falou com Moisés para que ele fosse tirar o povo do Egito, né? Ali Moisés descobriu os planos de Deus, né? Que o que Deus planejou para ele, né? Tudo aquilo que Deus fez na vida dele, tirou ele das águas, né? Foi criado com a filha de Faraó. É porque Deus ali tinha algo na vida dele, né? Então ele viu os planos de Deus na vida dele se cumprindo na vida dele ali. Ali Deus falou com ele fortemente naquela sarça ali, né? Falou com ele e para que ele fosse tirar o povo do Egito, né? O povo hebreus, o povo que estava como escravo, sofrendo, né? E então ali Moisés entendeu a voz de Deus e falou para o seu sogro, né, tudo o que aconteceu, e começou, né, os planos de Deus se cumprir na vida dele. E a Bíblia fala que foi luta, né, não foi fácil para Moisés, né? Ele até não quis, né, falou para Deus que ele não era a pessoa certa para fazer isso, né? Mas Deus disse: é você sim, Moisés, que vai. Queridos, quando Deus tem algo na tua vida, quando Deus tem um chamado para você, quando Deus planejou algo para ti, queridos, não adianta fugir, não adianta querer dizer não, porque é para você, né? Não é para o outro, é para você. Então Moisés foi, né? E a Bíblia fala que aí Moisés foi, atendeu o chamado do Senhor, né? E foi lá, voltou novamente para o Egito, né? Enfrentar o Faraó. O Faraó que ele foi enfrentar já não era mais o Faraó que quando ele nasceu, já era o filho do Faraó, que o outro Faraó que quando ele nasceu já tinha morrido, né? E só que aí era o filho do Faraó, inclusive que era um filho, esse Faraó foi criado com ele ali, como fosse o irmão dele, né? E ele teve que enfrentar essa luta, essa peleja aí, mas Deus foi com Moisés e Deus
libertou aquele povo das mãos de Faraó. E então, aquele povo ali no Egito, eles estavam atrás, em busca, clamando por um libertador, né? E o Senhor escolheu Moisés para ser esse libertador, né? Aquele povo sofreu muito, queridos, como escravo ali, sofreu muito nas mãos de Faraó, e Deus levantou Moisés como libertador daquele povo. Então, essa palavra, queridos, depois eu vou dar continuidade nesse vídeo, né, para falar da saída do povo do Egito. Mas essa palavra que Deus tem para mim e para você, aquilo que Deus preparou para você, queridos, aquilo que Deus sonhou para você, planejou na tua vida, tenho certeza que é seu. A cadeira que Deus reservou para você, ninguém pode tomar, é sua. Aquilo que Deus preparou para você, queridos, é seu. Os planos que Deus planejou, que tem planejado a tua vida, tem certeza que vai se cumprir na tua vida, que vai se cumprir. Deus, Ele não falha. Ele não falha. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que escolheu para você, é seu. Ninguém pode tirar de você. Amém? Fique com essa mensagem de hoje. E até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo, tá bom? Fique com essa paisagem aqui, linda aqui desse parque aqui, ó. Que o pessoal faz caminhada aqui, né?